Que isso? Vocês estão acabando com a música. Tá ligado aquela música, família? Eu sou um cara pra você. Tô botando no ritmo aqui todo estranho. Que isso? Não acaba com a música, não. Pelo amor de Deus. Isso não acaba com o pagode, família. Ai, ai, depois desse leve desabafo, salve família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 3h42 da tarde, boa tarde, um excelente sabadão. Nesse vídeo tem muita resenha, vamos falar um pouco mais sobre o confronto de amanhã contra o Corinthians. Será que o dançarina vai estar na lista de relacionados? Daqui a pouco deve sair a lista, mas vamos falar um pouco sobre esse jogador que o Vasco hoje divulgou, né, algumas imagens da preparação finalizada, né, finalizando hoje a preparação visando esse jogo contra o Corinthians. Claro que vamos falar aqui sobre mercado da bola e essa novela, né, zagueiro para o lado direito. Teve a situação ontem do Nino e toda essa repercussão aí da galera do Flu-C, né? Até o Felipe Melo apareceu na história e contando bastidores dessa situação, inclusive vamos passar esse corte aqui, mas o canal Na Torcida Vascaínos soltou uma nota, né, falando que bate na tecla que sim, tem a possibilidade, existiu o contato e tudo mais. O Felipe Melo também fala que de fato houve o contato, que de fato houve uma proposta. Então não é fake news nesse sentido. O Vasco tentou o Nino. E família, agora há pouco o Vene Casagrande também trouxe uma informação dizendo que o Vasco fez uma proposta por um zagueiro brasileiro de um time russo, mas eu te conto aqui também no decorrer do vídeo e vamos falar um pouco mais sobre o Robert Renan, Matheus França. Ontem eu destaquei aqui uma opinião da galera que comenta aqui no vídeo e o amigo desabafou. Pelo amor de Deus, estão contratando um outro Léo Pelé, que é no caso do Robert Renan. E nesse sentido eu queria trazer aqui um torcedor, eu acho que ele é jornalista que torce para o São Paulo, analisando, avaliando os dois nomes, Matheus França e também o Robert Renan. Eu acho que vai te surpreender, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse sabadão. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hype o vídeo para ajudar o Thiagão. E se quiser mandar uma peça do Vascão, o Vasco em Família tem uma parceria com a Fute Fanatics. É isso mesmo, todos os links vão estar aqui no primeiro comentário fixado. Tudo separado, certinho, camisa branca, preta, laranja, azul, né, de goleiro aí do Léo Jardim. Clicando no nosso link, comprando a camisa do Vascão oficial, é um produto oficial, vai estar dando uma moral aqui para o Thiagão. Eu pago R$1 a mais para te dar essa moral? De forma nenhuma, família. Você não paga nada mais. Apenas comprando no nosso link vai estar fortalecendo aqui o trabalho do canal Vasco em Família. Vamos seguir a nossa resenha e falar um pouco sobre o jogo de amanhã. Estou mostrando aqui para vocês porque a gente não pode, né, passar as imagens do treino do Vasco, porque senão dá direito autoral, família. Então, eu printei essa imagem aí, mais um dia de trabalho para o dançarino, né, Andrés Gomes, né? Ele comentou quando ele chegou aqui no Rio, que ele estava com desconforto, mas assim, uma coisa leve, né? Porque a disposição que esse cidadão corre, não, tá bem, né? Deve estar assim, 100% e buscando a questão do ritmo de jogo, né? Eu acho que a última partida dele, que foi um amistoso, foi lá para julho. Vocês podem me corrigir aí, eu não sei se ele entrou em campo esse mês não. Mas assim, entendo que é um jogador jovem, pelo biotipo, pela característica, sim, precisa. Todo jogador precisa, né, ter o ritmo de jogo, é o ideal. Mas eu acho que ele vai se adaptar bem, né, nesse sentido, porque é leve. Né? O Juninho Pernambucano uma vez até explicou isso, né, que um jogador mais pesado, ele demora mais a, né, ter o ritmo de jogo e tudo mais. Ele estava fazendo essa referência num jogo amistoso que ele estava comentando na Cazé TV, um jogo amistoso do Vasco em relação ao Verratti. Então é um jogador jovem, leve, rápido, mesmo sem ritmo de jogo, eu acho que entrando no decorrer da partida, de repente, pode contribuir sim, família. Então tô na torcida para que ele seja relacionado e o Diniz já bote aí pra rolo pra gente entender se de fato eu posso já ficar iludido com o dançarino ou é o que a galera aqui brinca, comenta, né, Lloyd 2.0, essa galera é demais, família vascaína. E assim, tava aqui olhando as últimas informações também do Corinthians, nada novo, né, nada de novo em relação à provável escalação. Me parece que o Dorival pressionado, né, por isso que a galera tava acompanhando um corte do Globo Esporte lá de São Paulo, né, que o Vasco mandou embora o Zubeldia, mandou embora o técnico do Santos, né, o Kleber Xavier, e tem a possibilidade agora do Dorival Júnior, né, dependendo aí da vitória. O Vasco vai ganhar amanhã, o Vasco ganha amanhã, o Vasco vence amanhã. Agora, se for 3, 4, tô ousado, e daí? Fazer o quê? Aí capaz de Dorival também
sei lá, em família vascaína. Eles estavam brincando com isso lá. Estou mostrando aqui para vocês, né? Como a gente comentou ontem e hoje de manhã, né? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, né? Ficar de olho nessa bola aérea aqui do Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Charles, dois volantes de mais pegada, né? O Corinthians perde muito sem o Carrillo e o Martinez. Maicon joga bem, mas tem a dúvida ali do Breno Bidon. E aí no comando de ataque, Garro, Kaique e Guinegão, né? Parece que vai jogar ali num 4-4-2, né? Entendo aqui o Dorival Júnior. A gente espera que o Vasco possa fazer uma grande partida, né? E voltar a vencer no Campeonato Brasileiro dentro de casa, né? Os últimos jogos, me corrijam aí se eu estiver errado, o Vasco perdeu, né, pro RB Bragantino e empatou com o Grêmio, é isso? Eu tô esquecendo se teve outra partida, mas eu acho que a gente precisa voltar a ganhar dentro de casa. Vamos seguir a nossa resenha, família, para falar um pouco dessa situação aí do Nino. No dia de hoje eu quero passar aqui o corte para vocês do Felipe Melo falando sobre essa situação. Tá na tela. E aí, pessoal, bom dia. Bom, falar um pouquinho dessa situação do Nino, né? Eu trago informações para vocês, tá? Primeiro de tudo, nós temos que ter muita responsabilidade para informar as pessoas. Porque, obviamente que não todos, mas uma minoria que acaba tendo o poder da fala ou do microfone, acaba desinformando pessoas. O Nino não vai pro Vasco. O Nino não aceitou nenhuma oferta de ir pro Vasco. E eu vou aqui falar tudo o que aconteceu. Um certo dia, o Diniz ligou pro Nino, convidando o Nino a jogar no Vasco, falando da vontade que ele tinha de ter o Nino no Vasco. O Nino, obviamente, é um cara que respeita todos os clubes, apesar de ser um ídolo do Fluminense, respeita todos os clubes. Agradeceu. O Vasco conversou com o Zenit. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, entrou em contato quando viu isso. Entrou em contato com o Nino, entrou em contato com o Zenit também. E o presidente do Zenit foi conversar com o Nino. Tá bom? E deixou bem claro pro Nino que o Nino é peça fundamental do Zenit. Da engrenagem do Zenit, daquilo que ele pensa que o Zenit é um Zenit forte que vai brigar por títulos. Tá legal? O Nino, ele fala o russo fluente, e isso é muito apreciado pelos russos, né? A forma que ele chegou rápido e se dedicou aos estudos. Falar russo não é fácil. Eu fiquei na Turquia há 4 anos e não, falo muito pouco o turco. É um cara que é muito querido pela torcida, pelo grupo, pelo profissional que ele é, pelo aquilo que ele entrega dentro de campo, tá bom? Então, tudo isso que vem saindo aí que ele fechou são falácias. São, infelizmente, pessoas que têm o intuito de desinformar os outros. Alô, torcida do Fluminense, tem visto muito torcedor aí falar tanta besteira do Nino. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não caia no conto. O Nino não vai pro Vasco. E eu digo com muito respeito ao Vasco. Eu mesmo tenho muito respeito ao Vasco, assim como o Nino também tem muito respeito ao Vasco. Mas ele é um ídolo do Fluminense e não fechou nada com o Vasco, muito longe disso. Então eu trouxe aqui bastidores para vocês, o que aconteceu, por favor. Tá aí, família. Antes de comentar um pouco sobre essa fala aí do Felipe Melo, essa resenha, eu tava lembrando aqui agora de uma situação envolvendo o Nino também, que foi com o Flamengo, né? Na época o Fred era diretor de futebol, participava ali da gestão, e aí o Nino contando, né, que o Fred ligou pra ele, que história é essa, cara, que tu vai acertar com o Flamengo, tá maluco? Voltando pro Brasil, você tem que voltar pra cá, você tem que falar, você tem que avisar, e ele não sabendo de nada, ele falou que isso e aquilo, tá maluco, tô sabendo de nada, tá me ligando, de madrugada aqui na Rússia, teve esse papo. Só que aí, né, o canal Na Torcida Vascaínos fez uma postagem agora, comentando o seguinte, ó, na boa, em que lugar do mundo um clube faz uma proposta de 9 milhões de euros a um jogador sem antes ter conversado com o atleta e ele ter demonstrado interesse em jogar no clube que está tentando comprar o seu passe? Eu acho que só esse ponto aqui que ele levanta já é o suficiente para a gente caminhar aqui a nossa resenha. E aqui no final, né, ele está pontuando que quem deu essa informação de uma nova proposta, né, ao Zenit foi o canal Atenção Vascaínos, nem foi eles, e também a ESPN Brasil. Foi o que eu falei com vocês hoje mais cedo, né? Poxa, o Vasco consegue a contratação do Nino, mas meu Deus do céu, seria a maior choradeira que o Brasil já viu.
Você pode ter certeza. Eles iam chorar, mas chorar demais. Então, assim, eu não acho que seja fake news toda essa situação. Acho, sim, muito difícil o Vasco contratar o Nino, realmente pelos valores. Hoje não dá pra negar. Pô, a galera, às vezes, cara, tem uma dificuldade de entender o que a gente fala, né? Eu tava vendo aqui um comentário de um amigo, ele falando assim, ô Thiago, que isso, tá maluco? Que papo é esse que o Fluminense é maior que o Vasco? Aí eu tive que responder ele, irmão, mas aonde eu falei isso? Cara, tem uns comentários que me pega. Onde eu falei que o Fluminense é um... Que loucura, que Lorde Augusto seria eu falar uma coisa dessa? Eu só falei que no momento, né, assim, minha opinião de leigo, eu acho que o Fluminense tem mais recursos que o Vasco. Ué, o Vasco tá aí numa recuperação judicial, tem que falar pra justiça quando gasta, quando não gasta, tá vendendo jogador aqui e ali, e os caras ganharam um dinheirão aí na Copa do Mundo, pô. Entendeu? Venderam o André aí recentemente, os caras tão com dinheiro, pô. É isso que eu falei, não tem papo de ser mais. Em nenhum momento saiu isso da minha boca. E o cara vai lá e comenta isso. Pelo amor de Deus. Então acho, né, que o Fluminense teria sim mais recursos. Por exemplo, foi 9, 8 milhões de euros que o Vasco ofereceu, com certeza de uma forma parcelada. Acho sim que o Fluminense teria mais condições de aumentar essa proposta. Foi isso que eu falei. Mas, né, o Felipe Melo tá aí pontuando que, de fato, o Vasco tentou a contratação, que o Diniz ligou, e a partir disso aí o presidente do Fluminense tentou entrar na jogada e ouviu do Zenit que o jogador não vai sair de lá, família vascaína. Agora sim, é melhor a gente focar, né, em outro nome. A gente, inclusive, vai falar aqui de outra possibilidade que o Vasco tentou. Mas, assim, na minha cabeça seria, de fato, um jogador para chegar e ajeitar muito, né? Passaria muita confiança pra gente que o nosso sistema defensivo ficaria melhor, né? Um lado direito ali com o Nino, com o PH, de repente, né, o Robert Renan chega também e consegue a titularidade, né? Seria realmente aí uma contratação excelente. Mas parece que isso não vai acontecer, e tendo toda essa repercussão assim, é difícil, né, família, pro jogador jogar no rival. O cara pensa em outras coisas também, né, família, tudo mais, sabe que tem, né, uns torcedores 22 por aí, tem em todo lugar, infelizmente. Acho muito difícil ele aceitar, de fato, jogar no Vasco, mas é aquilo, a gente levanta essa possibilidade por causa do Diniz. É isso, por causa do Diniz. Porque o Diniz foi fundamental aí na carreira do Nino. O Nino virou um outro zagueiro com o Diniz, né? Até papo de seleção o cara conseguiu com o Fernando Diniz. Então acho que sim, ele tem uma gratidão enorme pelo Fernando Diniz, assim como o próprio Ares, né? Já falou isso em entrevista, que o cara mudou a vida dele, mudou a carreira dele, tem uma gratidão enorme pelo Fernando Diniz. Imagino que o Nino também. Mas aí também existe ali, né, o Fluminense na jogada, e aí fica na balança, claro, essa questão. Mas vida que segue, família vascaína, parece que o Vasco, né, não vai conseguir a contratação do Nino. Já que a gente está no assunto zagueiro, deixa eu pontuar isso aqui rapidamente pra gente seguir a nossa resenha. Tá aqui, ó, moldes apresentados pelo Atlético Paranaense por Lucas Oliveira não agradaram. Mas eu queria, né, falar com o Capelanes, eu queria ter a oportunidade de falar com o Capelanes um dia, era um sonho de vida, né, principalmente desse assunto aqui. Capelanes, você falou tanta coisa no ano passado, agora o Atlético Paranaense ele não é capaz de oferecer uma proposta interessante pro Lucas Oliveira, ô Capelanes. Pelo amor de Deus, hein? Então o Lucas Oliveira parece que vai, né, seguir no Vasco, de repente também, né, eu entendo assim, eu tô brincando, né, família, eu entendo o lado do Atlético Paranaense. Não dá também para você esticar a corda pelo Lucas Oliveira. De repente, né, o cara ganha mais aqui no Vasco, entendo que na Série B, de repente, diminui o papel colorido e o cara, né, não vai querer, família. Seguindo, ó, pra gente falar do Luiz Gustavo, que tá partindo, rumo ao Bahia, né? Tá aqui a foto dele embarcando aí. Então, toda a sorte do mundo aí pro Luiz Gustavo, menos quando for jogar contra o nosso Vascão. O Vasco negociou o atleta por 5,5 milhões, né, de euros, cerca de 34 milhões, né, por 75% do passe do jogador. O Vasco ficou ainda com 25%, né, de uma futura venda. E aí, aquele papo que eu já comentei aqui com vocês, né? Inclusive, esse amigo que eu destaquei aqui o comentário, ele pontuou isso, né? Que é uma loucura, porque o Vasco está vendendo um zagueiro como o Luiz Gustavo e contratando, né, um outro Léo Pelé. Foi isso que ele disse. E aí, família, eu acho que é perfil, sabe? Eu acho que é perfil, depende muito do gosto do treinador, o que ele entende para a função. Já citei aqui alguns exemplos nesse sentido. Acho que o Luiz Gustavo, ele tem tudo para evoluir, ele tem tudo para melhorar a saída de bola, é um cara muito jovem, ele é zagueiro, ele chega firme, ele tem, né, um bom porte físico para dividir, para sustentar ali um centroavante que faça pivô, apesar de ser forte, eu acho sim que ele tem uma boa velocidade, então sim, ele tem muita margem aí para evoluir, mas o Robert Renan, eu sei que o momento dele não é legal, principalmente, né, aqui, principalmente quando a gente pensa no Internacional, né, foi muito mal por lá, tanto que fui na rede social do Robert
Renan não tem nada referente ao Internacional. Saiu muito criticado de lá. Mas sim, é um jogador de seleção de base, é um jogador que foi vendido muito cedo, né? O Zenit apostou nele muito cedo, porque entendendo esse potencial que ele tem. Então assim, a gente espera que ele possa, né, aflorar, alcançar esse alto nível, né, que ele teve na base no profissional do Vasco. E é um jogador que tem mais o perfil do Fernando Diniz. Esse é o papo. Cara que é rápido, tem boa qualidade, né, joga até de lateral esquerdo. Formiga falou que ele pode até fazer, né, jogar um pouco mais à frente pela qualidade de volante. É a cara do Diniz. Isso daí, família. Seguindo a nossa resenha, eu gostaria de passar esse corte aqui de um torcedor, jornalista, influenciador do São Paulo, falando sobre as últimas duas contratações do Vasco. Robert Renan e também Matheus França. Faz parte, né? Cada um tem a sua visão, opinião. Como eu destaquei aqui no vídeo de ontem, né? Um amigo criticando o Robert Renan e com certeza tem muita gente também criticando a contratação do Matheus França. E, família, vamos lá. Ninguém tá torcendo contra. Eu tenho isso no meu coração. Ah, contratou o Robert Renan, horroroso. Ah, o Matheus França, pelo amor de Deus, nos últimos 2 anos só jogou 19 jogos. Fraqueza. Que contratações são essas? É o desespero. É a raiva. É o momento, mas ninguém tá torcendo contra. Tá todo mundo torcendo, né, para que o Robert Renan cale a boca da gente, e assim como o Matheus França. Mas aí eu trago aqui um outro olhar de um torcedor rival, né, que torce para o São Paulo, falando desses dois jogadores. Vê se te convence. Contratação de peso. Ouso dizer que, para mim, foi uma das melhores contratações do Vasco nos últimos anos. Matheus França, revelado pelo Flamengo e estava na Premier League com a camisa do Crystal Palace. Eles acabaram de ser campeões da Copa da Inglaterra, naquela Supercopa, né, que tem também no início da outra temporada, onde os times que foram campeões se enfrentam, e ele quer ter mais tempo em campo, né? Ele não vinha sendo titular, passou por um momento complicado de lesão, e o Vasco acerta o empréstimo do jogador, e olha só como vestiu bem demais a camisa vascaína no craque, jogador de meio campo aí que joga muita bola, que chega com certeza para agregar muito nessa equipe, rapaziada. Esse cara vai ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. O Matheus França joga demais e é um novo reforço para os Maltino. O que vocês acharam dessa contratação? Pontual demais. Mais um reforço confirmado para o Vasco, e esse time vai se fortalecendo, hein? Depois de chegar aí Thiago Mendes, Matheus França para o meio de campo, agora foi a hora da zaga ganhar um reforço de peso revelado pelo Corinthians, passagem também pelo Internacional, Zenit, e agora está confirmado, Robert Renan é o novo zagueiro da equipe, né? Zagueiro canhoto de muita qualidade, conhecido até também pelos seus pênaltis de cavadinha, está oficialmente chegando na equipe do Vasco por contrato até o meio do ano de 2026 emprestado, né? O jogador estava emprestado pelo Zenit ao mundo árabe e agora chega também para vestir as cores do Cruz Maltino. Boa contratação, para mim chega para ser titular, acho que não vai ter nem discussão, né? Jogador ainda jovem, jogador ainda com muita qualidade, tinha assim uma expectativa muito grande no futuro do Robert, né? É um jogador que chega para com certeza se consolidar agora no Vasco da Gama, na minha opinião. Contratação nota 10, eu acho que foi de 0 a 10 uma contratação nota 10. E aí, te convenceu? Assim, família, eu tava pensando nisso, né? A gente tem sim pontos para destacar dessas duas contratações e pontos que a gente, né, fica preocupado, porque são jogadores que recentemente, o Robert Renan não, né, ele jogou muito lá na Arábia Saudita, mas no futebol saudita, né, não passa tanta confiança assim, mas sei lá, de 31 jogos, 30 como titular. Em relação ao Matheus França não, né, realmente vem jogando bem pouco por lá e também por causa das lesões, não por falta de qualidade, né, nada nesse sentido. Ele se lesionou muito lá na Inglaterra. E o outro ponto que eu acho muito positivo é que o Vasco não está contratando ninguém assim ruim de bola, você não conhece o jogador, não conhece. O Robert Renan é um cara que chegou a jogar no Corinthians, né, no profissional, e foi muito bem, né, jogando. O próprio Matheus França também, da mesma forma. Então são jogadores de muito potencial. De muito potencial. E aí a gente torce para que eles possam ajudar nesse sentido, junto com o Fernando Diniz, companheiros e tudo mais, que eles possam entregar e nos ajudar. Então, claro, você tem pontos negativos, pontos positivos, e só o campo vai dizer, família vascaína. Mas sim, são duas contratações interessantes, porque são jogadores talentosos. A gente tem que pontuar isso. E aí, só para comentar um pouco mais aqui sobre o Matheus França, tá aqui, o Vasco tenta antecipar o voo do Matheus França. E uma outra informação tá aqui. O Matheus França desembarcará no Rio até segunda-feira. Vasco arcará com 70% do salário do atleta. Então,
É isso, toda a sorte do mundo aí para o Matheus França, para o Robert e Renan, que eles possam, né, somar e trazer essa juventude, essa força física, essa velocidade, acima de tudo, né, talento, porque, como o Thiagão muito bem diz, isso não é atletismo. A gente finaliza aqui a nossa resenha com esse papo de agora a pouco, alguns minutos atrás, informação do Vene Casagrande. Está aqui, ó, o Krasnodar da Rússia recusou nos últimos dias uma proposta do Vasco pelo zagueiro Vitor Tormena. A oferta era de compra do jogador de 29 anos, mas os russos responderam que não desejam se desfazer do defensor brasileiro. Tá aí, família, não conheço, né, o jogador. Eu sentei aqui para gravar o vídeo, entrei na rede social para dar aquela última conferida e aí apareceu essa informação, então não sei por onde passou, não sei se é, né, entendo que é titular absoluto lá do Krasnodar. Né, recentemente também teve o papo com o Vitor Sá, que também atua no Krasnodar, mas o Vasco não quis seguir a negociação por entender que você botar um papel colorido num jogador que você, né, não vai conseguir revender futuramente, acho que foi isso. E aqui eu já acho que... Thiago, mas um jogador de 29 anos o Vasco vai conseguir revender, que é o Vitor Tormena, é isso? Tormena? Eu acho que não, família, mas aí é uma questão de prioridade, né, de urgência. O Vasco precisa realmente trazer um zagueiro que ajude, que né, melhore o nível da zaga do Vasco, para você ficar, né, na Série A. E no comando de ataque, eu acho que, né, o Vasco conseguiu aí o Andrés Gomes, acabou conseguindo também o Matheus França. Eu acho que são dois bons nomes, né? Dois jogadores jovens, mas como eu disse, com potencial para agregar, na minha opinião. Vamos seguir, né? Eu tava vendo uma informação do Lucas Pedrosa que o Vasco segue negociando com 3 zagueiros e tá correndo contra o tempo para tentar acertar tudo e conseguir inscrever esse zagueiro antes do jogo contra o Botafogo, né, para ter a possibilidade de jogar esses 2 confrontos aí contra o Botafogo, e eu não sei se esse aqui é um dos nomes, né? Se for, então o Vasco tá com mais 2 jogadores aí tentando, e vamos torcer, né, que o Vasco possa acertar, claro, jogador que possa agregar. Esse aqui eu não posso nem falar, que de fato faço ideia sobre o Vitor Tormena. É isso, família, fui, daqui a pouco eu tô de volta.